Oi, Andressa. Boa noite. Oi, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, professora. Agora que eu tô consertando. Andressa, você sabe se o pessoal já está entrando? Ok. Eu já vou iniciar a aula, tá? Por causa do tempo que eu tenho. Então, eu já vou iniciar, tá? Então, você avisa para o pessoal que eu já estou iniciando, porque... Ai. Deixa eu deixar aqui do lado. Temos dois, eu e você. Andressa, você conseguiu ver o material? Tá. Lucas. Olá, Lucas, tudo bom? Ok. Gente, então eu estou iniciando, tá? Você já conseguiu acessar o material, Lucas? Tá. Então ele já está disponível no portal, tá? Como a gente tem um tempo mais curto, eu vou começar já a dar aula e aí no final eu vejo quem está na aula, a gente troca um pouquinho das ideias, tá? Eu acho que o Lucas, você é novo para mim, né? Então a gente está se conhecendo agora. Então, Lucas, eu sou a professora Daniele, isso aí, tá? E aí eu vou estar acompanhando vocês esse semestre, né, com essa disciplina. Então, vamos lá, tá? E aí, quando o pessoal entrar, eu retomo pra gente... eu retomo pra gente... Vocês podem ir trocando ideias, se quiserem compartilhando, fazendo trocas, tá? Pode ir perguntando, enfim. Então, vamos lá. Bom, eu já disponibilizei para vocês o material, né? Então, o artigo ele tá lá no portal de vocês, os slides também estão no portal, tá? Então, o título é Reflexão sobre o estudo da história da psicologia, né? E aí agora a gente lança uma questão norteadora, né, para vocês. Que dessa aula, então, é para vocês pensarem sobre, não é para vocês escreverem, mas é para vocês refletirem, então, ao longo da aula, se vocês conseguem já começar a refletir sobre essa questão, né? Então, qual seria a importância de compreender a história da psicologia? E daí a gente, ao longo da aula, isso vai sendo respondido. Bom, inicialmente, então, o texto, ele traz para a gente a compreensão da importância da reflexão na nossa formação enquanto psicólogo, né? Então, é uma das atividades em que a gente mais propõe que o acadêmico ele entre nesse exercício, ou um exercício, ou uma atividade, né? Mas isso faz parte da nossa prática, né? Enquanto psicólogos, né? E não só da nossa, assim como
outros profissionais. Né? Então, nesse texto, eles falam o quê? Né? Que eles julgam que a reflexão deva ser feita com o objetivo de se entender a produção histórica da ciência psicológica para, a partir daí, entendermos o que estamos fazendo e que rumos ela vem tomando. Né? Então, de maneira geral, a gente pensar sobre a história da psicologia enquanto constituição de disciplina, depois enquanto ciência, enfim, né? É a gente pensar o que nós temos, como ela foi constituída até aqui, a olhar para o tempo presente e falar que rumos então a gente vai tomar, né? Então, que rumo tomaremos daqui para frente? Então, é sempre fazendo essa trajetória. Bom, e aí o profissional, de alguma maneira, que ele possa contribuir com a sua ciência de maneira ativa, né, e crítica. Se compreende, então, a ciência psicológica como uma prática social e que entende serem os seus fundamentos históricos e filosóficos, intimamente ligados, então, à própria forma do homem viver e se expressar na sociedade. Né? Então, de maneira geral, ele vai estar dizendo nesse texto que, a partir dessa perspectiva, a ciência da psicologia também ela tem uma grande contribuição da filosofia. Né? Então, ela bebeu muito da fonte da filosofia e, num segundo momento, então, ela começa a se apropriar e ainda a gente tem o quê? Abordagens dentro da nossa atuação que tem uma concepção filosófica. Né? A ciência se constrói em uma dialética entre homem, sociedade e cultura, o homem sendo o personagem principal desse processo de desenvolvimento do pensamento, cria ideias e, entre elas, as ideias psicológicas, que é do nosso campo. Né? Então, é como se fazer ciência na psicologia. Né? Estudando a psicologia numa dimensão histórico-social, é possível entender a sua constituição em ciência e entender os seus debates atuais no interior das relações sociais desenvolvidas pelo homem. Então, de alguma maneira, chega um tempo, ele vai estar falando nesse texto que a gente tem uma perspectiva inicialmente individual e aí depois a gente tem um marco histórico que de alguma maneira isso fica mais evidente e depois com algumas epistemologias que têm esse entendimento da dimensão histórico-social e cultural, a gente amplia a nossa perspectiva no campo do coletivo. Bom, então nesse texto, o que ele acaba levando em conta? Né? Então, são 3 pontos que, de maneira geral, são levados em conta quando ele faz essa apresentação para o leitor. Né? A psicologia não é uma criação mágica ou abstrata, é uma criação humana e bem concreta, né? Com o objetivo de compreender as ações, as atitudes, os comportamentos e tantos outros estados subjetivos humanos que se revelam dinamicamente na relação dos homens entre si, no mundo em que vivem. Então, a gente está falando do aspecto também relacional, né, para a gente compreender as atitudes, os comportamentos, né, e os estados subjetivos. O segundo ponto, então, que é levado em conta, né, ele fala que por muito tempo a psicologia ela foi tema da filosofia, né, então a gente, de alguma maneira, era quando eu pensava assim, então, as primeiras ideias, ou a gente bebe muito da fonte da filosofia, né, acerca da reflexão, acerca dos questionamentos. Então, isso a gente usa de teóricos da filosofia que, de alguma maneira, fizeram esse caminho, né, e a gente bebe dessa fonte. Estudiosos consideram que ela se emancipou da filosofia em meados do século XIX. Então, faz pouco tempo, né? Sendo assim, nos parece que não podemos resgatar a história da psicologia sem entendermos a filosofia como primeira forma de desenvolvimento do pensamento humano racional, quando das primeiras indagações do homem sobre o mundo, né? E o terceiro ponto que ele apresenta para a gente no texto, assim que vocês tiverem curiosidade, espero que vocês tenham de ler o texto, né? Vocês vão também tomar isso como ciência, né? O aparecimento da consciência humana e, concomitantemente, o aparecimento do pensamento racional. O homem
De simples animal, ele passa, então, a ser um ser humano, social e histórico. Oi, Paulo! Essa consciência que, em primeira mão, é a consciência de si, leva o homem a elaborar os primeiros conceitos, então, sobre subjetividade. Então, a partir do momento que a gente consegue ganhar uma dimensão de humano, social e histórico, envolto numa cultura, então, ele vai tomando essa consciência de si que ele traz e ele vai elaborando, então, os primeiros conceitos sobre subjetividade, né? Que nada mais são do que as próprias ideias psicológicas, então, e embriões de uma futura ciência psicológica. E aí vem o questionamento, né? O porquê, então, compreender a história da psicologia? E esse texto, ele remete, então, a 1988, que a gente sabe que tem um marco da Constituição, então é um ano de mudanças, e pós ele, 90, também vem uma série de mudanças, né, com legislações, enfim, com instituições pautadas em direitos e deveres, né, para um cidadão, você tendo direito à cidadania e direitos a alguns serviços, né, que a gente fala da assistência, da saúde, da educação, enfim. Né? E aí ele faz, dentro desse livro, Quem é o Psicólogo Brasileiro, os motivos apontados quando da escolha da profissão. Então, naquela época, em 88, eram 3 ordens. Né? E aí ele traz pra gente, dos motivos voltados para si, então voltados para o sujeito, ele fala que era no aspecto de mudança. E aí, traçando um paralelo hoje, né, pra gente, a gente percebe isso ainda na fala, mas de um jeito mais robuscado, quando o sujeito ele fala que ele quer conhecer ele mesmo, né? Então, eu quero me conhecer, né? Daqueles motivos voltados para o outro, evidencia-se a orientação de ajuda. Então, é a mesma fala. Quando a gente pergunta para vocês que estão entrando, e eu também fiz essa trajetória na inserção do curso, na formação de psicologia, a gente, de maneira geral, ou a maior parte dos estudantes respondem, né, para me ajudar, né, ajudar as pessoas, ajudar determinado lugar, ajudar uma instituição que eu vim. Então, isso também ainda aparece nas falas atuais, né? E também a outra coisa que também aparece é o fascínio, de maneira geral, do psíquico, como isso exerce sobre as pessoas. Né? Então, a gente tem esse conhecimento para querer saber sobre comportamento, o que as pessoas estão pensando, né? E aí, enfim, né? Se tem mais conotação cognitiva ou tem mais emocional, e como isso vai exercer, como isso vai influenciar no comportamento. Então, são coisas que ainda aparecem também nos estudantes que estão entrando na formação de psicologia. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Tudo bem por aí? Deixa eu ver o bate-papo. Ah, por enquanto não. Oi, Paulo. Andréia, beleza. Pode ir interagindo, tá? Senão eu me sinto só. Mas enfim. Isso significa que boa parte dos estudantes e profissionais tem a sua atuação, então, na época, tá? Para os estudos da época. Então, teria-se uma formação chamada psicologia tradicional na área clínica, que tem historicamente um caráter privativo e individualizado. Né? Então, hoje a gente tem um leque de áreas que antes a gente não tinha. Né? Então, olha o avanço num curto espaço de tempo. Então, a gente hoje ganhou espaço, só que a gente ainda está conquistando o espaço dentro das instituições, a gente ainda está lutando por inserção, né? Então, a gente está lutando ainda para a gente poder entrar nas instituições, seja ela da educação, embora vocês vão ver que no campo teórico já tem muita coisa consolidada, mas em algumas instituições a gente ainda não está legitimado. Né? Então, as pessoas precisam criar, as pessoas precisam nos colocar lá dentro para que, de alguma maneira, a gente tenha esse espaço. Né? Então, a gente vê isso quando saem vagas de concurso, onde eles não lançam psicólogos. Né? Então, isso agora que está aparecendo de maneira... mais recente esse fenômeno de a gente estar em mais instituições. Seja ela assistência, seja ela saúde, seja ela educação, seja ela segurança, né? Então, a gente ainda está nesse espaço de conquista. Mas, inicialmente,
nós vivíamos um contexto mais privado, né? Ou de testagens ou avaliações, mas tudo dentro, às vezes, de uma perspectiva mais clínica, né? Então, ele fala nesse sentido. Então, nesse período, de alguma maneira, a vertente tinha uma conotação essa vertente tinha uma conotação maior, né? Na história da psicologia, podemos dizer, por enquanto, que ela emerge como ciência quando se reconhece a instância individual do homem na sociedade e que, por motivos sociais, políticos e econômicos, necessita ser normatizada e padronizada. Bom, então, continuando, né? Então, ele faz mais ou menos uma síntese de algumas citações aqui, né? A psicologia só ganha espaço no rol das ciências quando se tem o reconhecimento da experiência privatizada, bem como o reconhecimento da experiência da crise dessa subjetividade. Então, a gente se constitui enquanto ciência nesse sentido. Às vezes, nós éramos inicialmente só enquanto disciplina. Nós estávamos vinculados aí, por exemplo, à filosofia. E daí, depois, de maneira geral, a gente se consolida enquanto ciência, né? A gente começa quando ele fala desse padronizar aí, a gente começa a pensar, então, como é que nós vamos medir algumas coisas dentro do método científico? Como é que nós vamos criar esse campo de evidências dentro da psicologia, né? Quando os homens passam pelas experiências de uma subjetividade privatizada e ao mesmo tempo percebem que não são tão livres e tão diferentes quanto imaginavam, ficam perplexos, né? Então, aí a gente já entende o quanto que essa subjetividade ela sofre influência de fatores, né? Quando a gente já tem hoje uma perspectiva mais ampliada sobre isso, a gente vai levar em consideração a historicidade do sujeito, a gente vai levar em consideração a cultura que ele está imerso, né? As relações, o social. Então, tudo isso vai influenciar na sua subjetividade. Então, ela não se autoestrutura, né? E, ao mesmo tempo, percebem que não são tão livres e tão diferentes quanto imaginavam e ficam perplexos, né? Então, põe-se a pensar acerca das causas e do significado de tudo que fazem, sentem e pensam sobre eles mesmos. Os tempos estão maduros. Na época, então, a gente está falando em 91 ainda, para a psicologia científica. Bom, e aí ele vai começar a falar sobre as influências, né? As influências que, de alguma maneira, vão interferindo no currículo, né? Quando a gente fala de uma consolidação de um curso, né? Não mais como só uma disciplina, mas como um curso. Vocês sabem o que está acontecendo? O pessoal está conseguindo entrar? Alguém pode aí me dar uma notícia? Mas eles não estão falando nada. Não estão falando se estão conseguindo e tal. Então, tá bom. Então, enfim, né? Tá. Ok. Obrigada, Andressa. Vamos seguindo. Bom, os efeitos, então, na formação da psicologia decorrente, então, das mudanças que ocorreram na política educacional brasileira nos últimos 30 anos, né? Tá. Então, tá bom. Vamos continuar. Então, de maneira geral, no campo da nossa formação, como no campo de qualquer formação, de qualquer currículo, né, a perspectiva política e econômica ela vai interferir muito, né? Quando a gente vai pensar um currículo, a gente tem que selecionar nesse currículo que disciplinas colocaremos para pensar em que sujeito que nós vamos, que concepção, então, né, que esse profissional vai ter de concepção de mundo, de concepção do sujeito, como é que ele vai para esse mercado? E que mercado eu estou preparando? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Regime militar também foi um período que, na época, influenciou muito, né, a formação da psicologia. Então, o regime militar, ele interferiu no currículo, o currículo passou a ser seriado, eles tiraram disciplinas da filosofia, né, de alguns cursos,
e de alguma maneira também ele vai interferir também na questão de carga horária. Se eu não tiro, eu reduzo carga horária, né? E aí eu vou ganhando. Lembram que lá no início, nos primeiros slides, ele traz o quê? Né? A importância da reflexão. Então, se eu estou tirando disciplinas em que promovem reflexão, que sujeito que eu estou formando? Né? E aí, lembrando que essa aqui só é a primeira parte do texto, tá? Semana que vem a gente continua. Então, se a política educacional brasileira, aí ele traz um panoramazinho dessas influências, né? Se a política educacional brasileira é orientada para o desenvolvimento econômico sobre o prisma de um modelo de desenvolvimento capitalista, os objetivos e metas educacionais são, consequentemente, elaborados segundo a determinação de um plano nacional de desenvolvimento econômico e, forçosamente, são voltados para a formação de recursos humanos, onde a produção de saber é direcionada exclusivamente para os meios de produção, visando unicamente o crescimento econômico e o acúmulo de riquezas de grupos minoritários. Então, assim, quando ele dá um resumo, o aluno universitário, considerado um ser histórico, ativo e criador, é reduzido a um sujeito passivo, né? Então, ele tem pouca possibilidade, ele não é um sujeito que cria, não é um sujeito ativo na história. Ahistórico, não considera sua historicidade, domesticado e dependente, né? Então, como é que nós promovemos esse exercício reflexivo aonde nós temos um cenário que cerceia, né? A concepção de psicologia adotada pela psicologia brasileira assumiu, então, nessa época, um viés mais biológico ou um viés mais evolutivo, né? Mas isso é no campo das ciências também, a gente vê esse movimento, e aqui, dentro desse movimento do regime, enfim, tem uma influência maior, né? Uma analogia crítica, a histórica, entre o meio natural e o meio social, ao qual o homem, objeto de estudo da psicologia, tem de se ajustar-se da melhor maneira possível para que sobreviva enquanto indivíduo, né? Então, essa prática psicológica, de acordo com os autores, orientada no sentido de ajudar o homem, que eles dão essa nomenclatura. Então, você ajuda o quê dentro da sua prática, né? Essa formação caminha para quê? Para você ajudar, então, o homem a suportar e se adaptar às engrenagens do sistema, né? Então, a gente dali não promove reflexão, não promove criticidade no sujeito, né? A gente não coloca o sujeito para pensar, mesmo não como formação também, mas também a gente no exercício da profissão. Então, se nós na formação, nos é tirado a historicidade, a criticidade, não é promovido reflexão na formação de vocês, se a gente não colocar vocês para pensarem, como é que vocês vão fazer isso com o sujeito que está na sua frente? Se vocês não entenderem o contexto em qual o sujeito está localizado nesse tempo, né, geograficamente, no hoje, entendendo de que lugar que ele veio, quais são as influências, quais são as relações, por onde ele anda, quais as instituições, como é que você promove reflexão com esse sujeito? Quando a gente também não põe vocês para pensarem e olharem para a própria história. E dar para vocês, ou de alguma maneira cutucar vocês para esse olhar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo, gente? Vocês não têm dúvida, nada? Pode abrir o áudio. Fiquem com medo, não. Eu ia falar que eu peguei metade da aula, então nem adianta eu falar que eu tô com dúvida, porque eu já entrei bem na metade, assim. Desculpa o atraso, tá? Beleza, vamos lá então. Ariadne, você sabe se o pessoal está conseguindo entrar? Eu tô olhando aqui no grupo, a Patrícia não tá conseguindo, a Kelly também não, aí eu achei que era por conta da senha, mas eu tô vendo aqui. Eles não estão conseguindo entrar. Você consegue transformar isso em link e enviar para eles no grupo? Sim. Tá. Porque às vezes, se eles já tiverem, eles entram direto.
Paulo, você não tem o link aí? Eu tô vendo o Paulo falando no grupo. Peraí. Então, eu vou ter que ir um pouquinho, porque vai chegar uma hora que vai cair, né? Dando os 40 minutos. Mas, enfim, porque o meu Zoom ainda é gratuito. E além de retirar da psicologia a possibilidade de pensar o homem enquanto produto social, enquanto ser coletivo e problematizar suas pesquisas, né? Então, a gente também nesse campo da constituição da ciência, né? A gente também precisa pensar nisso. Nesse âmbito, então, privilegiou-se muito mais a técnica, né? Por essa ser pragmática. Então, a gente, de alguma maneira, foca em técnicas, né? E a gente esquece do sujeito. Né? A gente esquece de olhar para ele. E aí eu fico pensando, né? Surgiram então também abordagens nessa época com esse viés, surgiram também metodologias ou métodos nessa época também com esse viés, né? Mas quando a gente está trabalhando com o sujeito, embora a gente, dependendo de como é constituído o estudante, que ele acha que tudo se resume em técnica, né? Quando é que a gente desenvolve escuta, se é com que a gente trabalha? Né? E como é que a gente promove a reflexão, a mudança no sujeito, se é com isso que a gente trabalha com a palavra, né? A gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com o significado, a gente trabalha com o simbólico. E pode não parecer, gente, mas se a gente não refletir sobre isso, atualmente também a gente cai nisso. Né? Então, o tempo todo na formação, a gente tem que se colocar num movimento de refletir sobre as coisas, né? E eu sei que às vezes é um pouquinho mais difícil porque a gente lê muito, né? Mas esse é o movimento, é se apropriando desses conhecimentos que de alguma maneira vocês vão ter respaldos para dar conta de tudo isso. Emílio, dá licença. Então, o Gomide, ele fala o quê? Ele analisa a formação acadêmica em psicologia e suas deficiências e conclui que não estamos formando profissionais capazes, na época, tá? De construir a psicologia, mas apenas de repeti-la, pois o estudante apenas aprende técnicas e busca cliente para aplicá-las. Então, aqui às vezes me lembra um pouquinho da avaliação, né? E da aplicação de testes. Então, a gente tem os instrumentos, e isso não é ruim, tá? A gente tem a noção de avaliação porque se amplia só o instrumento que é o teste. Né? A gente olha para o sujeito, a gente entende a história dele, a gente faz essa anamnese, para que aí, através do que a gente vai ter no teste, todos esses outros elementos nos fazem, então, ter um olhar mais fidedigno, né, sobre o que a gente está mensurando. E isso não foi também um impacto só na formação da psicologia, mas também em outras áreas, também viveram esse período em que nós éramos meramente técnicos. Então, por exemplo, na docência, quando eu falo da minha primeira formação, isso também aconteceu. E hoje está voltando para a mesma coisa, né? Então, a gente está retrocedendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que no Ministério da Educação, o ministro ele só tem que ser técnico, e aí a gente entende aqui no texto que o viés político e econômico, ele também interfere na formação, ele interfere no currículo, ele interfere quando eu vou pensar uma série de outros elementos que constituem a ciência, que constituem esse movimento de reflexão, né? E esse olhar no mundo, e aí a gente fala, poxa, então a gente já discutiu isso antes e a gente vai ter que retomar essa discussão. Então essa discussão não morre, ela não se encerra aqui, ela não vai se encerrar com esse momento. A gente sempre tem que estar relembrando isso, né? Para que um dos exercícios que mais nós fazemos na profissão, que é no campo da reflexão, é ser crítico mesmo, é promover criticidade no sentido de olhar, de entender tudo que está envolvido, de apresentar o seu posicionamento sobre isso através do que você se propõe a discutir, a pensar, a pesquisar. Então, isso é criticidade. E você também estender isso para a comunidade, você estender isso para o outro, isso é criticidade. Só que se a gente entrar num viés técnico, isso se perde, né? Bom, concluindo, né, as reflexões então apresentadas. Dessa forma, temos duas motivações intimamente vinculadas que impulsionam nossas reflexões. Uma se relaciona com a necessidade de compreensão da transformação das ideias psicológicas em psicologia científica, e isso até
período ali, isso até essa partezinha do texto, porque a gente está falando ainda no início dessa Constituição, enquanto ele está começando a se consolidar, então, enquanto ciência, enquanto curso, enquanto uma formação, né? Então, ele sai do campo de disciplina e entra aí para se formar profissionais, né, da área. A outra relaciona-se com a possibilidade de apreensão do senso crítico, quando da análise do processo de transformação do homem de ser passivo em ser ativo, e criador, portanto, de um ser autônomo, cuja capacidade essencial é de discernimento de si próprio, né? E isso a gente faz conosco, e isso a gente faz também na nossa prática, né? A vinculação desses dois motivos se dá ao olhar na apreensão da construção da psicologia como ciência e na história do pensamento humano, né? Então, a gente também tem, ao passo em que isso se consolida na constituição da ciência, a gente também olha na história do homem, no aspecto evolutivo de tudo isso, né? Que quando ele ganha essa dimensão histórica, social e cultural. Bom, gente, por enquanto e por hoje é só. Semana que vem, então, eu vou dar uma pincelada rápida do que a gente viu e retomar o restante do texto, porque eu achei esse texto bem denso, ele é 21 páginas, mas ele é bem completinho, para a gente pelo menos ter uma introdução do que vem a ser, então, estudar a história da psicologia, né? Então, ele começa a apresentar isso nesse texto, tá? E aí, semana que vem, a gente retoma essa discussão desse mesmo texto, né? Então, eu passo para vocês um pouco do que nós vimos hoje e amplio aí com outros questionamentos. E vocês, como estão? Como foi a aula para vocês? Professora. Oi. Tudo bom? É o Paulo. Oi. É porque eu só vou te explicar que as pessoas lá no grupo estão falando que muitas não conseguiram entrar por conta, acho que de uma senha e por conta, acho que tem que fazer um login, porque no meu caso, eu tive que fazer um login aqui para poder entrar. Então, muitas pessoas não conseguiram entrar, viu? Só para te avisar, para te deixar a par, se a senhora não está no grupo. O ID e senha tem lá, só que eles precisam fazer login, tá? Porque vocês entraram pelo mesmo, entre aspas, link, que é o ID e senha, tá? Mas eu tô achando, desculpa, que a maioria não tá conseguindo entrar porque eu acho que não tem esse login. Exatamente. Como fazer pela conta do Google também, né? O meu é pela conta do Gmail. É útil. Me deu um negócio na garganta. Dani, eu não sei se envolve... deve envolver. Uma pergunta que eu tive desde que eu comecei o curso, mas eu nunca fiz, né? Aproveitar que a gente está falando sobre a história da psicologia, eu queria ver o seguinte. A gente aborda, a psicologia em si aborda várias teorias, vários autores, tem a psicanálise, tem a comportamental, enfim, tem um campo, né? Uhum. Como saber, não assim que tenha uma certa, né? Tipo, como saber qual é a certa, mas vamos supor, para alguém que vai para o psicólogo, como que ela vai saber qual seria a melhor abordagem para estar ajudando ela? Não sei se tu conseguiu entender a minha pergunta. Entendi, mas você quer saber enquanto cliente ou enquanto estudante? Enquanto cliente. Para cliente não faz diferença nenhuma. Porque ele não vai saber. Sim. Agora, se você for, por exemplo, uma estudante, às vezes é muito importante para o estudante que faz uma escolha por uma abordagem, ele vivenciar aquilo. Então, eu já fiz essa experiência várias vezes, né? Então, para mim, isso foi muito importante. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma terapeuta que tem uma formação sistêmica, mas ela trabalha com EFT, que é uma outra terapia. Mas por quê? Porque isso faz parte da minha formação. Então, para mim, entender tudo isso é muito importante. Porque depois, quando vocês estiverem psicanálise, isso faz todo sentido. Eu acho que faz sentido para qualquer abordagem ou qualquer terapia, porque hoje a gente tem várias terapias, né? E dentro de abordagens macro, assim, por exemplo, as contextuais, agora que eu vou iniciar, a gente tem várias terapias dentro, né? A formação da supervisão, a formação isso enquanto aluno, tá? Ou enquanto profissional. Então, a formação da supervisão, a formação
da análise, ou se for psicanalista, ou da psicoterapia, né? Ou, enfim, da terapia, enfim, como você quiser. E a teoria. Então, isso nos respalda. E não é... E aí é uma coisa que a gente teve ênfase mais na psicanálise dentro da minha formação, mas que para mim isso é importante para qualquer área que você seguir como sua abordagem, né? Mas assim, para o cliente, de maneira geral, isso não faz sentido, né? Às vezes, o que é bem legal passar um filtro? Quando esse cliente ele passa por um psiquiatra, ou alguém conhece e gosta mais da abordagem, né? Então, por exemplo, às vezes eu trabalho com um psiquiatra que ele já tem um olhar, por exemplo, Dani tá com dificuldade na dinâmica das relações familiares, então toma, para você, pá. Entendeu? Porque eu trabalho com sistêmica, então eu trabalho com relações, eu vejo a coisa sistemicamente, eu não olho só para o indivíduo, eu olho para as relações, e isso é muito importante para mim trazer para o contexto da terapia individual, se for individual. Enfim. Isso. Mas, de maneira geral, e às vezes o paciente sente também, então... às vezes tem paciente que fala para mim, doutora, eu fui não são todos, tá? Isso não é uma coisa que a gente generaliza, né? Então, doutora, eu fui em um psicólogo, ou sei lá, analista, que... Já vai acabar essa aula. Que... até me esqueço, peraí. Que ele fala assim, olha, então ela não ficou falando nada. Tipo assim, ele sente que ele tá sozinho, não interagiu, mas a psicanálise tem essa pegada de colocar o sujeito em movimento e deixar ele falar dele mesmo, mas isso tem um sentido pra técnica, entende? Mas pro sujeito ele não entende. Então, assim, também você tem que ter, você também tem que se sentir enquanto paciente. Alguém vai na TC, por exemplo, ela me passava tarefa, eu não gostava. Então, você vai passar? Tem uns perguntas, você vai passar? Eu falo, não vou passar. Na outra eu passava. Eu falei, não, mas eu não passo. Só se fazer sentido para a terapia, eu passarei, né? E eu vou ver como é que você se desenvolve. Mas não tem por que eu ficar passando tarefa toda a sessão. Então, cada terapia tem uma estrutura ou dentro do seu conjunto de técnicas, né? De como aquilo vai ser conduzido. E aí, às vezes, o paciente ele também tem essa ressonância que a gente chama de vínculo ou que a gente chama de transferência para a psicanálise, dele sentir se ele gosta ou não. E aí também o que mantém muito o sujeito dentro do contexto de terapia, o vínculo que ele tem com o terapeuta. Então, inicialmente, a gente trabalha muito mais nessa vinculação do que qualquer outra coisa, né? E aí, depois, isso faz com que o sujeito ele se mantenha, né, dentro do seu próprio processo. Entendi. Tá? Mais alguma questão, gente? Não? Acabou-se? Não sei quem? Andréia? Professora, cuidado que quando cai, ela desliga tudo, hein? Não dá nem tempo de falar tchau. Então a gente já dá tchau antes, entendeu? A gente tá igual ansioso. Tchau. Não, mas é pra gente falar mais um pouquinho. Tchau. A gente fala mais um pouquinho. Tchau de novo. Não, mas dá tempo da gente falar mais uns 2 minutos. Mas se ele tá gravando, então ele cai e já grava automaticamente, tá? Gente, tem alguma coisa que vocês queiram falar? A gente ainda tem mais 3 minutinhos. Tá. Então o problema não é o sistema. Não, é o sistema aqui. Tá... Agora eu entendi quem que é a André. Tá tentando falar, tadinha. Eu tô percebendo. Por enquanto, não. Tá. Então, se vocês... Lucas é a pessoa... Que pena que a gente ainda não conseguiu todo mundo. Eu espero que a gente consiga estar todos juntos, então, na próxima semana. Tá? Tá bom. Tia Dani, ótimo. E tia você, tá? Porque eu ainda não sou tia, para você ter ideia. Aí... eu espero que semana que vem a gente se veja, tá? Então, que todos consigam entrar, tá? Então, essa aula ela vai estar gravada para vocês. E qualquer coisa a gente tá junto semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas, a gente aproveita esse momento que a gente tá juntinho. Então, é um prazer estar com vocês de novo nesse semestre.
né? E que a gente termine ali juntos, né? E conseguiremos. Firmes e fortes. Né? Quem já pegou Covid, né? Aliás, não pegou, quem não pegou vai pegar. Eu não peguei ainda. É. Mas sobrevivemos, né? Aham. Bem, beijo então para vocês, tá? Vejo vocês semana que vem, então. Até.